Kirogi, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa. Bom dia a todos, meu nome é Júlia Oliveira, sou professora de Educação Infantil na Rede Municipal de São Paulo, já há mais de 38 anos. Desse tempo, 30 e poucos anos foram dedicados a um único local, um SEI, no qual eu tenho o maior carinho. E foi com as crianças da creche que eu aprendi a viver um dia de cada vez. Foi nos olhares, foi nos toques, que eu me reconheci como pessoa. Em meados do ano 2000, me fizeram uma pergunta. O que eu, como mulher negra, conseguia me lembrar dos livros de educação infantil na minha infância. E aí eu só me lembrava de Saci Pererê, e se era o que era mais próximo para mim, e as belíssimas princesas, Branca de Neve, Cinderela e todas as outras europeias. E foi aí que eu conheci Carolina Maria de Jesus. Eu nunca quis ser homem, mas eu achava também que o arco-íris fugia de mim. Porque o racismo estrutural, ele não acredita na capacidade do negro de desaprender tudo que ele aprendeu errado. E aí vem a Lei 10.639, em que torna obrigatório a educação étnico-racial nas escolas. No entanto, o professor que não tem subsídios necessários se vê aí sem saber o que fazer. Entopem as bibliotecas, algumas escolas privilegiadas, vamos dizer assim, e começa um borbulhão, né, de livros. Porque até então as referências que tínhamos de livros de educação infantil eram das princesinhas lindas, maravilhosas do Walt Disney, mas a referência negra não se tinha. E aí tem um outro lado dessa história, né? Nas minhas pesquisas, um dos mais antigos registros de escolarização dos povos negros foi através da escola de Antônio Cesário. Ele, com as irmãs, eram filhos de negro alforriado, e eles conseguiram estudar, montar uma escola lá em Campinas, e durante o dia eles lecionavam boas maneiras, corte e costura, para as mulheres brancas, né, para as moças brancas. E com o dinheiro que eles recebiam dessas aulas, eles à noite lecionavam para moças negras. Esse é um dos poucos registros que se tem de alfabetização de negros. E a lei volta. E lá está o professor no chão da escola, e se ele não se olhar como pessoa e não entender que o seu papel é de suma importância, se ele não
tiver um olhar apurado para os livros que lhe são oferecidos, ele pode destruir tudo. Porque a criança, desde a creche, desde que ela está na barriga da mãe, ela pode sim ouvir histórias. Deve ouvir histórias. E aos poucos ela vai amadurecendo essas histórias que ela ouve, vai aumentando o seu vocabulário, vai se reconhecendo como pessoa, quanto à sua etnia, e tudo que existe ao redor dela. Mas, então eu vou lá, vou pegar um livro, vou pegar esse livro aqui, esse livro é legal, ele trata das questões étnico-raciais, eu vou ler para minha criança. Mas você leu? Você sabe a história desse livro? Você sabe quem escreveu? A criança, ela precisa de referência. E quem vai passar para a criança essas referências? Muitos podem dizer assim, eu tenho que usar o meu dinheiro para comprar livros, para comprar objetos que levem para que a criança tenha uma referência. Tem que comprar. O pedreiro, quando você chama um pedreiro lá para trabalhar na sua casa, ele não leva os instrumentos dele? Ele não leva a pá dele, o metro dele? É dele. E ele vai lá na sua casa para fazer um trabalho, não é assim? E por que o professor não pode ter, dentro dos seus instrumentos de trabalho, livros que realmente evidenciam a etnia? Por que o professor não pode adquirir do seu próprio bolso livros, bonecas, para desenvolver o seu trabalho? Eu não estou dizendo aqui, nem estou querendo dizer que é obrigação do professor, porque a escola não precisa ter. Não, a escola deve ter. E esse material de referência tem que ser avaliado pelo grupo de educadores da unidade. Mas o professor também tem que ter o seu próprio material. Ele tem que pegar o livro que ele pretende ler para a sua criança e avaliar esse livro. Não somente as imagens, mas o texto, o que está escrito, as referências, quem é o autor? Quem é que escreveu esse livro? E quando a pessoa escreveu esse livro, a intenção dela foi realmente de proporcionar à criança a valorização da sua etnia, da sua religiosidade, dos traços do seu rosto, do seu nariz, da sua boca, do seu cabelo. Antes de levar um livro para a sala de aula, se faz necessário essa análise. O que eu, quanto educador, quanto professor, pretendo com esse livro? Eu pretendo trazer questões étnico-raciais, e aí a gente tem um exemplo de um livro que foi muito usado em 96, quando ele foi lançado, Menina Bonita do Laço de Fita, na qual a autora, Maria Clara Machado, a respeito muito, porém, devemos ficar atentos, e eu vou fazer uma breve reflexão, somente a primeira página desse livro, na qual a autora descreve a menina, que é uma menina, não tem nome, e ela compara a sua pele à pele de uma pantera negra em dias de chuva. Se nós olharmos, eu procurei, tá, gente? Eu procurei e deixo livre para que vocês procurem também imagens de pantera negra. E vendo essa imagem, eu quero que vocês pensem,
qual criança que compara a sua pele a esse animal? Então, não dá para o professor chegar na sala de aula, como essa sarja do Pestana, e falar assim, hoje vamos falar da heroína Princesa Isabel. Quando o aluno que está ali sentado, ele já tem muito mais informações. Cabe ao professor buscar informações reais, porque Princesa Isabel deixa lá no passado. A história agora é outra. A história tem que ser dita para os alunos, contada pelo negro. E esse aluno, ele sabe que existiu Marielle, ele sabe que existiu Zumbi, ele sabe que várias coisas, porque a internet está aí e o professor não pode ficar lá atrás. E nós daremos continuidade a essa discussão no próximo bloco. Muito obrigada. Tirogui, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa.